ninguém para fazer a prova do Enem. Ok? Vamos fechar os portões, porque eu acho que não vai vir mais ninguém. E tudo certo. Ui, peraí, tô chegando, peraí, eu tô aqui. Peraí, eu cheguei, peraí. Minha filha, olha a hora, você tá atrasada. Não tô atrasada não. Tá atrasada, tem que sair pelo menos 1 hora antes de casa. Não, mas eu cheguei, o portão estava aberto, eu entrei e eu cheguei. Muito bem, então senta aqui logo rapidamente para fazer a sua prova, que vai começar a prova. Obrigada. Certo? Muito bem. Você trouxe os materiais necessários? Eu acho que eu não trouxe a caneta não. E você vai escrever com o dedo? Você não tem a caneta para me prestar não? E normalmente não se pode prestar caneta. Nós que somos aplicadores de prova não prestamos, não temos contato. Mas é porque você vai me ajudar, olha, é uma boa ação. E... Tá bom. Olha, lembre que tem que ser caneta esferográfica de tinta azul ou preta, tá certo? Ó, toma. Obrigada. Por favor, não perturba não. Começa a tua prova. Certo. Hoje é a prova de redação, né? E eu não sei nada de redação. E aí... Eu já posso abrir? Você poderia pensar mais baixo. Não pode estar Não. Você pode atrapalhar. Apesar que não tem ninguém, né? Mas Eu já posso abrir a prova? pode abrir pra você. Vamos ver qual é o tema da redação. Água. Você só tem mais 2 horas de prova. Oxi, mas eu acabei de abrir a prova. Oxi, eu vou começar logo direto, porque aí eu já começo direto. Vamos lá. Água. Vamos lá. O que é que eu sei de água? Água. Você só tem mais 1 hora de prova. Mas eu acabei de começar a minha redação. Peraí. Água é fonte de vida. Ninguém vive sem água. O planeta deveria se chamar Planeta Água, porque Você temos só tem mais 30 água. minutos de Mas prova. eu acabei. Prata do Vale é água mineral. A água é muito importante. Nós precisamos economizar água, porque 5 minutos. sem água a gente não vive. Nós precisamos economizar água. Vamos solucionar. Tem que Vamos. encerrar, você tem que entregar a sua prova. Não. Infelizmente, Mas eu não podemos. Eu né? não Você vai ter que estudei entregar. redação. Mas você vai ter que entregar a sua prova, infelizmente. Tá bom. Ok? Boa sorte. Mas eu tenho dificuldade com redação. Eu sinto muito. Quem vai me ajudar com redação? Eu acho que alguém muito especial que a gente convidou para esse aulão do Enem. Vamos chamar então? Professora Aritânia, seja bem-vinda. Vamos lá, gente. Esse aqui é melhor? Gente, bom dia. Sejam bem-vindos. Deixa eu começar do jeito clássico, porque aí... Quem conhece o Canal Inteligente aqui? Como é que eu começo os vídeos? Olá pessoal, tudo bem? O Canal Inteligente está no ar, o Canal Inteligente está aqui. Eu estou muito feliz com o convite, eu quero agradecer ao Rodrigo pelo convite. Fiquei até meio triste porque eu achava que não faria um aulão esse ano. E quando ele me convidou, eu disse, com certeza, principalmente aqui em Traconhaém, onde eu trabalhei durante muitos anos. E eu fico feliz quando ações como essas são feitas para alunos que às vezes só esperam uma boa oportunidade. Uma chance de aprender mais, de entender melhor a redação. E quando eu criei o Canal Inteligente, esse era o objetivo, descomplicar, tornar mais fácil. E eu espero que no aulão de hoje, de verdade, eu cumpra o meu objetivo. Vai ser um aulão um pouco prático. Sim, nós vamos discutir um tema, a gente vai falar de estrutura, uns bizus em relação o tipo de estrutura cobrada no Enem, a conclusão, a mudança de banca, tudo isso a gente vai abordar. E eu quero que vocês saiam daqui hoje extremamente seguros e vão chegar em casa e ainda vão escrever a redação sobre o tema de hoje, porque a gente vai discutir o tema de hoje, certo? Mas antes, vocês receberam aí uma folhinha com 2 paródias, que são paródias minhas. E o legal das paródias é que elas ensinam vocês a escrever de verdade. Não é aquela paródia que diz, vamos introduzir, vamos concluir. Não, quem lê a paródia, quem aprender, vai cantar ela no Enem e vai dizer, cadê a minha tese? A tese está aqui. Cadê meu argumento? Meu argumento está aqui. Cadê minha conclusão? Cadê a solução do meu problema? Está aqui. E a música, ela ensina você a fazer isso, tá? Então, eu quero que todo mundo participe. A gente vai começar com a segunda música. É a Redação Inteligente, que é da música Malandramente.
tá? Tem. Mas eu vou chamar uma pessoa, porque é o seguinte, pagar mico ok, mas pagar mico disfarçado é melhor. Então eu vou chamar um MC que vai ajudar vocês a entenderem melhor a música, mas antes, deixa eu... Não, tá na telinha mesmo, normal. Tem que sair. Mas não coloco agora não. Eu vou cantar com vocês, tá? A gente vai declamar, pra todo mundo aprender. Eu quero que todo mundo me acompanhe, pra eu não cantar sozinha e não pagar o mico sozinha. Não, já não bate a dança da funk aqui. Certo? O ritmo é o mesmo ritmo, a questão é, a professora fala rápido, meus alunos estão aqui, estão de prova, eu falo rápido a qualquer hora do dia. As minhas paródias, vocês vão saber que ela é minha porque tipo, é 10 palavras por segundo. Então a gente canta um pouquinho rápido, mas dá pra cantar normal. Certo? Ó, malandramente, o canal Inteligente vai ensinar pra gente como redigir. Malandramente, o canal Inteligente vai ensinar pra gente passinho por passinho. Calma, calma. Na hora de começar, tenha calma. Preste atenção na música. A introdução exige um pouco de calma ou o seu texto vai começar ruim. E o que é que eu preciso na introdução? A tese. Mostre a tese pra mim, mostre a tese pra mim. Se concentre... Não, tá errado. Na sequência... Mostre pra mim a sua inteligência. A principal parte da redação, que é o desenvolvimento. Eu quero o quê? Eu quero fato, dados e referência, é o seu conteúdo. Desenvolva o seu texto assim, mostra o argumento pra mim, é o que eu preciso no desenvolvimento. Mostra o argumento pra mim. Aí a gente canta de novo, malandramente, o canal Inteligente vai ensinar pra gente como redigir. Malandramente, o canal Inteligente vai ensinar pra gente passinho por passinho. Aí pra finalizar, se concentre, pra terminar, solucione pra gente os problemas mostrados anteriormente. Durante a aula vocês vão entender. E reflita antes de chegar no fim. Porque é legal a gente terminar a redação com uma frase otimista, o que eu apresentei, vai solucionar os problemas, não em primeira pessoa, solucionar os problemas, e aí a gente vai ter um Brasil melhor. É legal terminar a redação assim, porque você mostra que sua discussão não veio à toa, ela veio para agregar de alguma forma socialmente. E aí, passe a limpo no fim, passe a limpo no fim, passe a limpo no fim, certo? Vamos lá? Deixa eu... Só um minutinho. Malandramente, o canal Inteligente vai ensinar pra gente como redigir. Malandramente, o canal Inteligente vai ensinar pra gente passinho por passinho. Calma, calma, na hora de começar tenha calma. A introdução exige um pouco de calma, ou seu texto vai começar ruim. Mostra a tese pra mim, mostra a tese pra mim, mostra a tese pra mim, mostra a tese pra mim. Na sequência, mostre pra mim a sua inteligência. Eu quero fato, dados e referência. Desenvolva o seu texto assim. Mostra argumento pra mim, mostra argumento pra mim, mostra argumento pra mim. Malandramente, o canal Inteligente vai ensinar pra gente como redigir. Malandramente, o canal Inteligente vai ensinar pra gente passinho por passinho. Se concentre, pra terminar solucione pra gente os problemas mostrados anteriormente e reflita antes de chegar no fim. Passa limpo no fim, passa limpo no fim, passa limpo no fim, passa limpo no fim. Se concentre, pra terminar solucione pra gente os problemas mostrados anteriormente e reflita antes de chegar no fim. Passa limpo no fim, passa limpo no fim, passa limpo no fim, passa limpo no fim. Vamos lá?
Eu quero todo mundo assim, ó, terminar a aula de hoje igual esse meme aí. Eu adoro meme, gente. Meme é vida. Deixa eu botar óculos, porque aí senão eu não enxergo ninguém. Meme é vida. Eu quero que todo mundo tenha consciência do poder que a redação tem e que ela é simples. Só que a gente precisa enxergar ela de uma forma que ela pareça simples. E é o que eu vou tentar e espero sinceramente conseguir hoje, certo? E a gente para se perguntar o que é que um bom texto precisa ter. A gente tem que pensar em excelência, a gente tem que pensar em características, em aspectos. E eu gosto de dizer que um bom texto, ele tem duas coisas. Eu preciso de duas coisas para que um texto seja muito bom. E essas duas coisas englobam outras coisas. Técnica e conteúdo. Sim, eles se dividem na importância, por quê? Às vezes a gente sabe as técnicas, assiste dezenas de aulas no YouTube, milhares, tem um monte de canal legal sobre redação, sobre português, sobre outras disciplinas. A gente assiste um monte e aprende a técnica, sabe o que uma introdução precisa ter, sabe o que o desenvolvimento precisa ter. Eu tô falando muito rápido. Sabe o que uma conclusão precisa ter. E na hora de praticar a gente não consegue. Vocês já perceberam isso? Vamos colocar no papel. Tem um monte de ideia na cabeça, eu comecei a escrever, sumiu. Não sei, não lembro nem mais argumento, não sei mais o número, não sei mais a fonte, não sei mais nada, não sei nem qual conectivo eu vou utilizar. Inclusive a fichinha de hoje tem conectivos para ajudar vocês nessa etapa de estruturação, porque às vezes faltam palavras e por a gente não conhecer algumas palavras, a gente tem dificuldade. Eu quero explicar, mas como é que eu vou começar uma frase explicativa? Eu quero concluir. Qual é o conectivo conclusivo que eu posso utilizar? Não, é um exemplo, exemplificativa. Qual conectivo eu posso utilizar? Isso facilita bastante, certo? E aí técnica e conteúdo. Técnica é realmente toda a estrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão. Mas, se você não tiver conteúdo, cara, você pode dominar a técnica que você quiser, saber todos os conectivos da vida, ter um vocabulário impecável. Você vai escrever sobre o quê? Se você não tem conteúdo. Ao mesmo tempo, é o contrário. Eu leio bastante, eu adoro ler, conheço sobre várias coisas, mas eu não conheço a estrutura, então eu não sei o que colocar de informação de fato, não sei que tipo de conteúdo precisa ter na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. E hoje a gente vai falar as duas coisas. Hoje a gente vai abordar os dois aspectos, então fiquem até o final, porque vai ter discussão de tema e vai ter estruturação de redação também, certo? E aí, antes de começar, eu quero colocar depoimentos de alunos que já tiraram nota 1000, para que vocês aprendam com quem tirou nota 1000, quais eram os hábitos deles. São 3. Ó, primeiro, o André Diniz. Acredito que a leitura foi o diferencial. Eu costumava ler desde pequeno e o desenvolvimento na escrita foi natural. Então, a leitura, uma leitura não apenas de conteúdo, é uma leitura para enriquecer o seu vocabulário também. O outro é o Lucas, tem que ter autoconfiança. Eu quero que vocês saiam daqui hoje com muita confiança. E o Lucas Almeida é outro Lucas. Importante é ler bastante e escrever para adquirir o hábito e ter o bom vocabulário. Conteúdo, além do vocabulário. A leitura é fundamental para um bom texto. O que vocês conseguem ver de comum de tudo isso? Ler. Ler, ler, ler. E uma das coisas que eu falo pra gente melhorar, técnica e conteúdo. Técnica é conhecer a estrutura que a gente vai conhecer hoje. Conteúdo, além da leitura, é você aprender a questionar. Hoje a gente vai fazer um pouco isso também. Questionar os assuntos. Às vezes parece que a gente não sabe nada do assunto, mas de repente vem uma ideia, vem outra ideia, vem um questionamento, que a gente vai aprender a fazer os questionamentos também e desenvolve. A gente acha que não sabe nada sobre direito do idoso. Começa a pensar. Questão de maus tratos, questão da falta de garantia, a questão de alguns direitos que ele já tem, meia entrada, passagem gratuita, ou o tanto de conteúdo que a gente sabe, mas não para pensar que sabe, certo? Então é questão de hábito mesmo, que a gente vai mudar. E aí vamos falar algumas coisas sobre o segredo do corretor, né? O que é que o corretor espera, deixa eu ver se está gravando aqui, o que é que o corretor espera do texto, certo? Tá. O que é que ele espera do meu texto? Para ele ser nota 1000, para eu alcançar uma nota boa, para eu conseguir passar no vestibular, né? Todo mundo tá querendo pra isso. E aí, ó, texto coeso e coerente. Eu preciso de um texto que siga uma linha de pensamento. A gente chama isso de progressão temática. O tema, ele evolui. E aí eu coloco vocês na posição de leitores. Imagina você abrir uma matéria no jornal que dizia que era sobre espinha, acabe com as suas espinhas em 2 dias. Aí você vai lá, a matéria fala sobre catapora. Oi? Não é coeso, não é coerente. O que está faltando? O conteúdo. O que está faltando? A progressão do tema. Então,
Óbvio que eu botei um erro bem grotesco, mas às vezes um desvio faz muita diferença. Então, texto coeso e coerente, ou seja, tem uma linha de raciocínio específica, a gente vai aprender a estruturar hoje. Argumentação clara, tem gente que gosta de escolher argumentos difíceis, argumentos simples, bem trabalhados, cumprem a função, só precisa estar correto e bem colocado. Proposta de intervenção que resolva os problemas citados. Lá estamos nós, discutimos o tema, chegou na conclusão, aí eu discuti sobre transporte público, meu tema favorito da vida. Transporte público. Aí lá vai na conclusão. A escola precisa educar as crianças, fazer palestras para conscientizar as crianças a utilizarem o transporte público. O que isso tem a ver com o texto? Você vai resolver o problema do ônibus, da sinalização, da calçada desburacada? Não vai. Então, pensar em proposta de intervenção que resolva o problema que você abordou no seu texto faz toda a diferença. E essa é uma dos grandes questionamentos da nova banca. Ela não é rigorosa e absurda e não vai cobrar o que não... O Enem nunca cobrou, não mudou nada. O que mudou vai ser mais objetivo, porque a gente vê uma intervenção que não tinha nada a ver com o assunto. E vamos conscientizar não resolve nada. Violência contra a mulher, vamos conscientizar a sociedade a não bater na mulher. Vai mudar? Tem alguma ação nisso? Não. Vamos fazer a sociedade mudar o comportamento em relação à violência contra a mulher. Porque quando você muda o comportamento, tem uma ação. Conscientizar, eu posso ser consciente de que é legal usar transporte público, mas eu não uso porque eu gosto de andar no meu carro com ar-condicionado. E aí? Então, a ideia de ter uma intervenção realmente coerente com o que eu estou apresentando no texto é extremamente importante. E tem que responder as perguntas: quem fará o quê, como e por quê. Então eu preciso saber qual órgão vai fazer a ação. Isso também vai de incoerência de eu dizer que é um assunto que não tem nada a ver e eu coloco, não tem criança, eu coloco os pais para resolver o problema. Ou eu coloco ONGs para resolver o problema. Se tem criança, quem tem que resolver é os pais, não a ONG. Então, ter coerência em relação a quem vai fazer, qual é a ação que vai fazer, como essa ação vai ser realizada e por que vai resolver qual é o problema que você apresentou. E pensar fora da caixa, fugir um pouco do óbvio. Por exemplo, transporte público é um conteúdo muito óbvio para abordar no transporte público. É o único que eu tenho, professora. Tudo bem? Tudo bem. Mas se puder pensar fora da caixa, pensar em outros aspectos, como, por exemplo, acessibilidade, tem tudo a ver. E ainda você foi procurar uma classe, né, um setor da sociedade que enfrenta muitos problemas de mobilidade. Se é a rua que está ruim, se é a calçada que está ruim, se é a dificuldade que eles têm de pegar transporte público porque o motorista não quer parar, porque o povo fica reclamando, porque tem que esperar um pouquinho mais, tudo isso. E olha o tanto de conteúdo só porque eu escolhi falar sobre acessibilidade. Certo? Vamos lá. Primeiro falar do estilo de tema, escolhido pelo Enem. Ordem social, no geral, é sempre social. Tá aí os últimos temas, eu vou falar sobre eles daqui a pouco. Os últimos temas abordados no Enem, sempre um problema social, sempre uma questão social. Os últimos, inclusive, eram problemas sociais de fato. Mas pode cair da ordem cultural também, pode ser alguma coisa relacionada à cultura, valorização cultural, política. 2000, eu não lembro, acho que foi 2008, falou exatamente do direito ao voto do cidadão se tornar agente de mudança social, já teve tema sobre isso, e da ordem científica também, mas aí você pode trazer o conteúdo como argumento, tá? E aí vamos problematizar o tema. Daqui a pouco eu vou falar das 5 competências e a parte de problematização do tema é extremamente importante. Quem assiste os meus vídeos no canal já vê que eu falo sobre isso. Se eu interpretar o tema errado, eu vou escolher os argumentos errados, eu vou desenvolver errado e eu vou resolver os problemas errados. Porque eu não me toquei numa coisa super simples que é o tema, certo? Existe uma diferença entre assunto e tema. Assunto é uma questão, tipo, violência. E aí a gente especifica, violência contra a mulher, violência contra o idoso, violência contra a criança, violência sexual. Pode perceber que aí eu tenho violência, e violência sozinho pode abordar vários âmbitos. Mas aí a gente entra numa questão social específica. Isso faz isso, isso faz isso. Isso faz o assunto se tornar um tema. Aí vem 2014, publicidade infantil em questão no Brasil, certo? O tema é publicidade infantil, eu vou falar sobre publicidade infantil. Aí um monte de gente, o manual de redação do Enem fala sobre isso, um monte de gente vai lá e fala sobre o enorme problema da publicidade infantil. Mas não tem ali o problema da publicidade infantil no Brasil? É isso que tem ali?
ele queria, e o manual de redação do Enem do INEP fala isso, ele queria que você discutisse as questões relacionadas à publicidade, porque há um certo abuso, porque as crianças assim, não têm essa capacidade de saber que aquilo ali não é bem aquilo que está vendendo, o conceito do produto que está se vendendo ele não tem o pensamento, a razão ainda formada para dizer, não, isso daqui não é necessário para mim. É lindo, é o personagem que ele quer, a Peppa Pig, e eu quero e acabou. E vem de brinde lá no estojinho do lanche, certo? Então, o que ele queria é que você discutisse essas questões. Não era falar sobre o problema, não é apenas um problema. Precisa de regulamentação. Aí muita gente errou na intervenção. Tem que proibir a mídia de publicar coisas infantis na TV. Não vai conseguir. Até porque você está indo contra o direito de liberdade que a mídia tem, que a gente tem. Podou a liberdade de alguém? Sua intervenção está incoerente. A mesma coisa as empresas devem parar de oferecer brinde para as crianças. Aí você é dono de uma empresa. Qual a coerência que tem nisso? Haver uma regulamentação é uma coisa, proibir é outra, certo? A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Aí vamos lá, a violência contra a mulher. O assunto é violência contra a mulher, mas é uma perspectiva específica. A persistência da violência. Se você parar para pensar, eu sei que o problema vai interpretar o tema. Persiste. Então ele é um problema histórico. Então a gente sabe que é um problema histórico. Patriarcalismo, a questão do direito do voto vindo muito tardiamente, a mulher ser apenas a dona de casa. Olha o tanto de conteúdo histórico que a gente tem que eu poderia trazer na minha abordagem. E não apenas falar da questão hoje, mas eu precisaria falar hoje também, porque ele está dizendo a persistência. Então persiste até hoje, mas a abordagem histórica é extremamente essencial, porque o tema diz isso, a persistência. Se persiste, teve origem lá atrás. Então, a interpretação do tema te dá um norte, e os textos de apoio são extremamente importantes nisso também. O objetivo deles chama de motivadores, é abrir a tua mente para o conteúdo. Aí você pode lembrar de um conteúdo semelhante, ou você pode sim colocar com outras palavras, mas a ideia é fazer você pensar de forma mais específica o tema. Então, sempre que a gente lê um tema, a gente vai procurar, a gente sabe qual é o assunto, lá em cima é publicidade infantil, não é adulta, não é para mulher, é infantil. Esse é o assunto. E a palavra-chave é questão, publicidade em questão, ou seja, uma discussão do conceito de publicidade para criança. No tema número 2, a persistência, qual é o assunto? Violência contra a mulher. Mas a minha abordagem vai falar sobre o quê? Persistir, persistir. A minha abordagem, eu começo um parágrafo, pode ser histórico, e o outro pode ser mais focado no atual. Ou uma questão histórica. Direito do voto conquistado muito tardiamente. Posso falar na perspectiva histórica e o que representa isso para a mulher hoje. O número pequeno de mulheres no Senado, na Câmara. Isso também é um tipo de argumento. Aí o parágrafo número 2 eu vou falar sobre outra questão. A questão da violência mesmo. Enfim, depende do foco que você vai dar para a sua redação e do tema, tá? E, óbvio, eu podia deixar de focar na parte da violência. Tirar um direito é um tipo de violência. Podar a mulher, limitar a mulher é um tipo de violência. E o terceiro, que foi o do ano passado, o terceiro e quarto, né? Porque foi igual. O MEC foi tão criativo que só mudou a palavra. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. E caminhos para combater o racismo no Brasil. 2 temas polêmicos. O segundo, a polêmica foi muito maior porque o tema era igual, quer dizer, a estrutura do tema era igual, só mudava a palavra. Então, caminhos para combater a intolerância religiosa. O tema, qual é o assunto? Intolerância religiosa. Da segunda aplicação, racismo. O foco da minha abordagem vai ser intolerância religiosa e racismo. Onde é que eu enxergo a intolerância religiosa? Como é que eu vejo a intolerância religiosa? Causa mortes? Quais são as consequências disso? E vamos procurar a palavra-chave. Caminhos para combater. Caminhos para combater. Eu preciso abordar o conteúdo, eu preciso falar sobre violência, mas o foco da minha redação é falar sobre caminhos para combater. Então, no próprio desenvolvimento, e pode perceber que cada redação pede uma estrutura diferente de texto, por causa do direcionamento, da palavra-chave. Caminhos para combater. Caminhos para combater. Eu tinha que apresentar o problema. Eu tinha que desenvolver sobre o problema. Se não precisar combater, não tem problema. Então, apresento o problema e na última frase de desenvolvimento eu vou dizer que aquilo precisa mudar, que aquilo precisa ser resolvido, certo? Ou se for algo que eu falei que mudou, que melhorou, como algumas leis, como Maria da Penha, por exemplo, aí eu digo que a gente precisa otimizar ou fazer valer a lei de fato, tá?
Agora vamos lá. As 5 competências. Eu nem coloquei o textão porque dá pra gente parar pra pensar em estrutura de texto. As 5 competências cobram 5 características diferentes do texto. A primeira competência, ela é bem isolada. Ela fala sobre o domínio da norma padrão. Então, acentuação de palavras, ortografia, pontuação, tudo isso conta. E a nova banca, já fiquei sabendo, que a partir do terceiro erro, igual, eu errei 3, menos 40 pontos, você tá lascado. Então, antigamente eram 3 erros diferentes, agora é 3 erros iguais e você perdeu 40 pontos. Quando vai para a segunda escala, aumenta a quantidade, eu não sei quanto, mas tipo, talvez seja 5 erros para perder mais 40. Mas é 3 erros iguais, já perdeu 40 pontos. Então, muito cuidado com vírgula, tem até paródia de vírgula no canal Inteligente quem quiser aprender um pouquinho mais. A primeira competência é a língua portuguesa, ela é bem isolada, é você dominar a norma padrão, se não dominar, bora estudar. A leitura consciente ajuda muito nisso também. A segunda competência está relacionada ao entendimento do tema. Por isso que interpretar o tema que eu fiz aqui antes é extremamente importante, porque se você interpretou errado, você desenvolve errado, como eu falei, argumenta e conclui, resolve o problema errado da forma errada. Então, o entendimento do tema está relacionado à competência número 2 e também é analisado o tanto de conteúdo, de variação de conteúdo que você tem. Então, se eu tenho, eu vou mostrar isso daqui a pouco, se eu tenho um argumento histórico, se eu tenho uma citação, se eu tenho um percentual, um resultado de pesquisa, toda essa variação de conteúdo também é analisado na competência 2. Porque eu entender o tema e eu ter conteúdo para ele, conteúdo variado. A competência número 3 está relacionado à minha escolha. Aí é a parte estrutural do texto. O que é que eu escolhi para abordar em cada parágrafo? Se é coerente com o tema que está sendo abordado. Então está muito mais relacionado à parte de estruturação. A competência 4 está relacionada à minha exposição de conteúdo. E aí a gente vai para o conceito de dissertação. Texto dissertativo, argumentativo. Eu não quero apenas conteúdo, eu sou corretora de redação, então tem redação que eu recebo que é tanto conteúdo que parece um jornal. Cadê a opinião da pessoa? Porque eu quero um texto o quê? Dissertativo, argumentativo. Vai olhar no dicionário. O ato de dissertar é falar sobre, emitir opinião sobre alguma coisa. E para isso eu vou utilizar o quê? Argumentos. Então, fica mais... eu vou mostrar isso para vocês hoje. É mais fácil eu falar sobre algo quando eu tenho conteúdo. Se eu não tenho conteúdo, eu realmente vou dizer o que eu acho. Aí vai ficar um texto expositivo, que é só eu dizendo o que eu acho, violência contra a mulher. Não é legal. Muitas mulheres são mortas todos os anos pelos seus companheiros, e isso não é legal. Só isso que eu vou falar, se eu não tenho conteúdo. Certo? Então, ter essa ideia de dissertativo, argumentativo, e eu precisar elaborar bem, organizar bem o meu texto e emitir claramente a minha opinião, o meu direcionamento, o meu ponto de vista, refletir sobre o assunto é extremamente importante. E essa é a competência 4. E a competência 5 é a intervenção, é outro bem isolado também. Ela só pontua a intervenção, a conclusão, e aí está sendo levado em conta. E eles estão cobrando muito mais, porque era cada intervenção doida, era 4 intervenções. A escola tem que reeducar, os pais têm que acompanhar, aí a mídia tem que fazer campanha e o governo tem que mudar as leis. Pronto, acabou. Resolveu o problema? Não resolveu o problema. Não fez nada. Porque imagina se você é o presidente da república. Você é o presidente, aí eu vou chegar lá e vou dizer, olha, presidente, a gente está com um problema na saúde pública e a gente precisa resolver o problema. Vamos botar a campanha lá na mídia, mandando o povo, dizendo que o SUS está bom e conscientizar a população para usar o hospital público porque está bom. Resolveu o problema? Vamos para a escola, fazer campanha na escola, para todo mundo usar o postinho porque está tudo certo. Resolveu o problema? Não. Eu quero que você traga propostas de intervenção. E aí vem a ideia, né? O que é intervenção? Intervenção não é apenas resolver o problema. Intervenção é intervir, trazer ideias para melhorar, trazer ideias que colaborem a modificar aquela situação que provavelmente não é boa, porque se fosse boa, não virava tema de redação, certo? Então, a ideia de intervenção é vamos resolver o problema do jeito certo. Então, eu como presidenta ia dizer, olha, marque uma reunião com o ministro da Saúde, porque a gente precisa fazer ações efetivas. O ministro vai chamar os governadores e vai chamar os prefeitos para ver o que a gente precisa resolver em cada cidade. Isso é a minha forma de pensar em intervenção. Isso vai ajudar a resolver o problema, porque eu sei que o problema daqui não é o problema de Recife, que não é o problema do outro estado. Não é.
É igual a qualquer outro problema social. Então a gente tem que parar e se imaginar num papel de poder e dizer qual é a intervenção que eu vou propor. Aí com a saúde boa, aí isso pode ser uma última intervenção ali, uma intervenção extra, uma solução extra. Aí eu digo que eu vou fazer campanhas, e divulgar na mídia que agora tá tudo bem, que os índices melhoraram, que a gente tem médico para todo mundo e tá tudo certo. Mas antes, resolve o problema. Certo? Alguma dúvida? Finalzinho, quem tiver dúvida vai anotando, porque eu vou tirar dúvidas aqui também. Direitos humanos, respeitar os direitos humanos, como eu falei, aquela questão da mídia, na publicidade infantil. Ah, vai proibir a mídia de fazer propaganda para criança. Não vai. Você está tirando a liberdade que a mídia tem e que em algumas situações você diz o quê? Precisa da mídia para divulgar as campanhas. Aí a mídia dessa vez não presta e você quer proibir a mídia de fazer campanha. Não vai, tá? Então, respeitar os direitos humanos, todo mundo é igual. E aí vem um tema como intolerância religiosa e racismo. E sim, houveram muitas... Leia o manual de redação do Enem, que eles lançaram semana passada. Gente racista. Propostas de intervenção que feriam os direitos humanos. Abordagens que feriam os direitos humanos. A gente tem que ter consciência, eu adoro falar tem que ter. A gente precisa ter consciência de que todo mundo é igual, não importa a cor, não importa a religião, não importa a classe social. Perante a lei, todo mundo é igual. Certo? Direito à vida, todo mundo tem direito à vida. Então, se eu proponho pena de morte, dependendo da forma como eu coloco, o próprio manual de redação fala isso, se for o Estado julgar, né, o Estado passar a propor pena de morte, eu não estou atentando contra a vida de ninguém, mas casos de justiça com as próprias mãos, eu estou atentando contra a vida de alguém. Eu bater em alguém, eu estou atentando contra a vida de alguém. A mesma coisa a liberdade de escolha, liberdade de ir e vir. Se for alguma coisa relacionada à mobilidade urbana, você pode dizer que os direitos humanos garantem isso, a Constituição também. Liberdade de opinião e de expressão é um problema hoje. Se vier alguma coisa relacionada a essa expressão, as redes sociais, ela veio hoje para facilitar, elas vieram para facilitar a nossa emissão, né? A gente expor o que a gente pensa, mas não há tato, não há cuidado em ferir o outro, em magoar o outro, em respeitar as opções dos outros. Então essa liberdade de opinião e de expressão, de repente, pode ser um tema bem interessante para se discutir, apesar do Enem, em 2011, inclusive eu acertei o tema nesse ano, falou sobre a questão do excesso de exposição nas redes sociais. Então, é pouco provável, mas não é improvável, porque o direcionamento é diferente. Trabalho, direito a trabalho, direito à educação e direito à saúde. Então, se a educação não está boa no Brasil, o governo precisa intervir. É impossível propor intervenção e dizer que o governo não precisa atuar. Saúde pública, mesma coisa. Alguns países não têm hospitais públicos, por exemplo. Mas, se o Brasil quiser adotar isso, é um caso a se pensar. Mas será que todo mundo tem condições de pagar? A gente tem um país desenvolvido o suficiente para não oferecer hospitais públicos? E direito a trabalho também, mas aí sem capacitação, sem estudo, fica um pouco mais difícil, mas todos têm direito a trabalho. Certo? Então, ter consciência dos direitos humanos, eu até aconselharia vocês a lerem pequenos resumos para não cometerem esse tipo de erro, tá bom? E aí, vamos lá. É fácil falar sobre algo que você conhece. Eu, quando eu estava ensinando aqui, falei que o tema seria a questão da água. Se eu perguntasse para vocês hoje, os meus alunos, o conteúdo do aulão de vocês semana que vem vai ser outro, porque eu já trabalhei com eles esse assunto em aula, os alunos do Prevu que estão aqui. E se o assunto fosse água, e eu pedisse conteúdo para vocês, o que vocês trariam de conteúdo para mim? Crise hídrica. O problema é a crise hídrica. Que tipo de conteúdo vocês trariam para mim? Transposição do Rio São Francisco, ó. Mais alguém? Seca. Ó, problema histórico. Seca. O que mais? Falta d'água. Pode falar. Racionamento de água também. Tá saindo. Cadê? Parece que tem medo de falar, né, gente? Mas vamos lá. Saiu conteúdo legal. E aí eu falar sobre a questão da má gestão dos recursos hídricos. Vamos lá. Má gestão dos recursos hídricos. A princípio, se eu não tiver conteúdo, quando a gente não tem conteúdo, a gente vai ver alguma coisa do dia a dia, né? Então a gente sabe que falta água, que as pessoas pagam muito caro, que tem muito desperdício. A abordagem vai ficar só nisso. Mas quando eu tenho conteúdo, a abordagem muda. E por isso que eu falei, é fácil falar sobre algo que você conhece. É igual quando a gente está conversando com um amigo. Aí tá lá, todo mundo fofocando, aí diz, olha, arranjei um namorado
E, quer dizer, tô ficando com um cara, mas ele tem namorada. Só que aí ele diz pra mim que ele vai acabar com a namorada dele. A gente tá junto há 6 meses. Ele disse que vai acabar com a namorada dele pra ficar comigo. Mas ele tá dizendo isso faz 3 meses. O que tu acha que eu devo fazer? Aí cada um vai ter uma opinião diferente. A minha prima, a minha vizinha também. A minha prima, o cara terminou e ficou com ela. A minha vizinha, olha, ele passou 10 anos com ela e nunca abandonou a namorada dele oficial. Então cada um vai ter um conteúdo diferente. Mas quando você tem uma experiência, você não quer falar, ó, a minha amiga, ele separou e ficou com ela. Aí a outra mais vai dizer, não, eu não. A minha amiga, ela não ficou lá enrolando ela um tempão e não ficou com ela não. Ou seja, cada um vai ter, você tendo conteúdo, tendo uma experiência, tendo um argumento, você vai querer falar e dizer, não, mas a história dela foi assim, ele foi bom, tá, ele deixou ela e ficou com a minha amiga. Então você vai ter conteúdo pra dizer. É fácil falar sobre algo que você conhece. Experiências, números que você guarda, informação que você presta atenção. Por exemplo, se o assunto for bullying, todo mundo achando que vai ser bullying. Pode cair, mas está tão em evidência que seria bastante óbvio cair bullying. E aí, teve um massacre agora há pouco, um outro, né, o aluno que cometeu o ato, né, ele se baseou em outros massacres. Vocês viram essa matéria? Ele sofreu bullying, o amiguinho chamava ele de fedorento, não lembro, fedorento eu acho, e aí ele foi lá, a mãe dele era policial, foi lá, levou ela pra escola, se baseou, leu sobre outros ataques desse tipo também, relembram deles, e matou. Matou um coleguinha que praticava bullying com ele, e matou outro coleguinha que era amiguinho dele, mas estava tão desesperado, desnorteado na hora que matou outro colega também. Isso é conteúdo para você levar para bullying, mas você tem que lembrar, como é que eu vou colocar isso na minha redação? Eu tenho que saber onde isso aconteceu. O Brasil é grande demais, tem que dizer pelo menos o estado. Eu posso dizer que ele se baseou em outros ataques parecidos com esse. Mais conteúdo para minha redação. Quanto mais certeza eu dou ao corretor do domínio de conteúdo que eu tenho, melhor. Certo? Então, sempre que você for ler um assunto, guarda. É questão de água. Hoje eu vou ajudar a vida de vocês com conteúdo. E aí eu quero várias estruturas prontas aqui. Que todo mundo saia daqui dizendo, se eu seguir essa linha de raciocínio, eu vou conseguir desenvolver o texto. Tá? Aí vamos lá. A gente vai começar para estruturar o texto. Eu, como professora, eu acredito que a gente consegue isso em 5 etapas, antes de começar a escrever. E elas são importantes porque elas vão me ajudar a ter um norte. Às vezes você começa a escrever, você tem um monte de conteúdo, mas você não sabe quem vai ficar em cada parágrafo, certo? A gente vai aprender a dividir isso hoje. Aí a gente vai primeiro entender o tema, fazer aquilo que eu fiz com os 3 últimos temas do Enem. A gente vai enumerar tudo o que a gente sabe. A gente vai selecionar, se você perceber, seguindo as competências do Enem. A gente vai selecionar o conteúdo de acordo com a abordagem que eu quero dar. A gente vai construir a tese e a gente vai estruturar o texto. Porque quando eu começar a escrever, a gente vai estruturar de forma que, quando eu começar a escrever, eu vou saber que o argumento histórico que eu tinha é interessante colocar na introdução e não no desenvolvimento. No desenvolvimento eu vou usar aquele percentual. Eu quero falar sobre esse assunto, eu vou falar sobre o percentual. Transporte público é tal percentual. Junto com a pesquisa que diz o índice de insatisfação da população brasileira em relação ao transporte público. E no terceiro parágrafo eu vou falar sobre a questão dos meios alternativos de transporte, que não há investimento, que não há as ciclofaixas e não há investimento ou acessibilidade, como eu estava falando no início. Então, eu quero falar de acessibilidade, quais são os problemas das pessoas que têm algum tipo de deficiência. Quando eu começar a escrever o parágrafo, é sobre isso que eu vou falar. Então, eu não vou falar de transporte público, eu não vou falar de carro no meio da rua, eu não vou falar de nada, eu vou falar da questão da acessibilidade. Então, ter foco, por causa da estrutura, facilita muito. Certo? Vamos lá? Nosso tema. O ano passado eu coloquei transporte público, porque quem sabe com transporte público quer falar sobre isso. E eu trabalho na empresa que controla o transporte público da região metropolitana do Recife. Então, conhecimento de causa ajuda a desenvolver bastante. As consequências da má gestão dos recursos hídricos do Brasil. E aí, qual é a primeira coisa que a gente faz? Entender bem o tema. Eu sei que o assunto é os recursos hídricos, a crise hídrica, certo? Mas a gente lê o tema, as consequências da má gestão dos recursos hídricos no Brasil. Eu estou falando da questão dos recursos hídricos. Água. Beleza. Mas aí, qual vai ser o meu direcionamento textual?
as consequências da má gestão. As consequências da má gestão. E aí eu paro para pensar, presta atenção, consequências. O meu foco vai ser nas consequências. Mas só existe consequência se houver uma causa. Como é que vai ser minha forma de abordagem? Eu apresento a causa e falo sobre as consequências dessa má gestão. Então, eu já consigo imaginar como é que eu vou estruturar o meu texto, certo? Então, as consequências da má gestão dos recursos hídricos. O meu texto tem que falar sobre as consequências. Quando vocês terminarem de escrever, outra dica já antecipada. Quando vocês terminarem de escrever, volta, lê o tema. São as consequências. Há as consequências em cada parágrafo do desenvolvimento. Há algo sobre as consequências na minha tese, porque, como a música dizia, mostre a tese para mim. De acordo com a sua tese, eu tenho um norte sobre o seu texto. Ela não precisa ser óbvia, como a minha vai ser. Aqui eu vou mostrar para vocês. Mas, se ela der um norte sobre o que você vai falar, já ajuda bastante. E você percebe coerência no seu texto. Na introdução ela falou sobre questão 1, eu falo muito sobre questão 1 e questão 2. Desenvolvi no primeiro parágrafo a questão 1, desenvolvi no segundo parágrafo a questão 2. Não vou me perder, não vai ter 2 em 1 e 1 em 2, não. É 1 em 1, 2 em 2. Certo? Vamos lá. Enumere tudo que você sabe. A gente começa uma atividade reflexiva, a gente precisa fazer isso. Por quê? Além de eu precisar ter uma coerência do conteúdo, eu preciso também anotar, porque a gente chega no meio da prova, nem lembra mais o que tinha de argumento. Então, enumerar te ajuda a... Não, eu vou selecionar essa questão e essa questão aqui. Além de... Eu falei o quê? Texto dissertativo, argumentativo. Então, eu preciso que você disserte. Fale sobre... Eu não quero só argumento. Eu não quero só dados, eu não quero só estatísticas. Inclusive, faltou slide disso. O que é que eu posso utilizar como argumento, professora? Você pode utilizar leis, você pode utilizar fato social, como o caso do massacre que eu acabei de falar. Você pode falar percentual, a gente vai falar sobre percentual hoje também. Fatos históricos, fatos sociais, leis, como eu falei, resultados de pesquisa, ações em outros países que funcionaram, que a gente pode, de repente, trazer para o Brasil também, ou mostrar como exemplo de uma ação que deu resultado. Tudo que você tiver como conteúdo que represente, que fale sobre, que ajude a desenvolver o assunto, é um argumento. Uma coisa é um argumento, outra coisa é argumentar. O que é argumentar? A gente está num debate. Aí estão lá falando sobre o aborto, que é polêmico. Aí algumas pessoas são a favor, outras pessoas são contra. Eu sou a favor porque, sei lá, o corpo é da mulher, ela escolhe o que ela quer fazer com o corpo dela. Aí outra pessoa diz, não, eu sou contra, porque está tentando contra a vida. E aí vai ficar nessa discussão, porque cada um tem uma perspectiva diferente. Aí outra pessoa, não, mas você está errado, ela está matando alguém. Aí eu vou dizer, então, argumente. Quer me fazer mudar de opinião? Argumente. E argumentar não é só apresentar informação, é me convencer de que você está certo e que eu estou errada. Essa é a arte de argumentar. E se você não interpreta, cara, você não vai conseguir, não. Uma história que eu posso contar pra vocês, aconteceu, eu estudava na escola de aplicação e eu era no 9º ano, na época eu era oitava série. Foi ontem. E a gente teve um júri, foi na época das células-troncos. A descoberta das células-troncos. Foi ontem. E era um júri, e o grupo A e o grupo B. Meu grupo era a favor das pesquisas. Só que aí tinha toda aquela questão de estar matando um feto, aquela questão toda. O outro grupo fez uma pesquisa, cara, incrível. Era slide, era imagem, era vídeo, era a muganga toda lá. O meu grupo não tinha nada. Só eu com a minha cara de pau e meu litro de óleo de peroba pra defender o que eu tava tentando defender. E eu fui lá, eu tinha que fazer. Agora eu estudei bastante. Eu não tinha imagem, eu não tinha nada. Mas eu tinha cara de pau e conteúdo. E fui lá defender. Disse que meu argumento principal e a minha argumentação foi que era uma descoberta nova da ciência e que poderia haver outras possibilidades de estudo, tanto é que a gente sabe que hoje o cordão umbilical tem, a célula de tal coisa tem, como é o nome disso aqui? Professores de... Quem é bom em biologia? Esse negócio aqui. Das costas. Esse negócio aqui. Que passa aquele outro negócio assim. Aquele negócio ali também tem células-troncos. Quando a pessoa vai fazer o exame que tira medula.
Você pode tirar células troncos da medula. Então, tipo, eu falei sobre a possibilidade de haver outras formas, mas que a utilização de células troncos poderia salvar outras vidas de fato, poderia trazer curas para muitas doenças, porque elas tratariam o problema no foco. E, cara, colou, porque eu disse, a gente só quer uma chance de estudar melhor e não tá matando ninguém, não tá lá fecundado, não tá no útero da mulher, ninguém tá tirando nada do útero da mulher. É só um óvulo espermatozoide fecundado, só isso, não tá nem no útero. Então como é que eu tô matando alguém? E colou. Acabou que colou e outro grupo que foi super para mim. Gente, era tanta coisa que eu disse, é muita cara de pau, mas vamos embora. E eu consegui, e o meu grupo foi o grupo vencedor, e as professoras disseram, a sua argumentação, a sua segurança a falar do assunto, o que você me trouxe de conteúdo foi o suficiente para perceber que o outro grupo só tinha o argumento de estar matando alguém. Tá matando alguém, só falava isso, porque era o argumento que eles tinham, não tinha mais nada. E o meu não. A cura de várias doenças, a possibilidade de haver outras formas de você ter células tronco. Então, enfim, é questão de você estudar bastante, refletir bastante, porque se fosse na cara de pau, eu ia só dizer o quê? Não tá matando, não tá matando, não tá matando, tá matando, tá matando, tá matando, não tá matando, só ia ser isso. E o outro grupo ia ganhar porque tinha mais conteúdo, certo? E aí vamos lá. Enumere tudo que você sabe. Tornou-se um problema, a gente está falando da má gestão dos recursos hídricos. Tornou-se um problema no Sudeste e persiste no Nordeste. A gente tem duas regiões diferentes e cada uma sofre de uma forma. O Sudeste sofre com a seca? Quem sofre com a seca é o Nordeste. O Sudeste sofre com o quê? Falta de abastecimento. E a gente sabe que existe uma concentração populacional muito maior lá do que aqui. E a nossa maior reserva está onde? No Norte, onde tem uma menor concentração populacional. Então você percebe o choque que há, isso, uma demanda maior e pouca oferta. Estresse hídrico. Ação das políticas, falta corrigir. Ação das políticas públicas no combate à seca. Ou só paliativo? Como é que eu posso ajudar na questão da seca? E aí veio a possibilidade, quem foi que falou da transposição? Do Rio São Francisco. Ele veio como possibilidade, e eu vou falar um pouco sobre isso mais na frente também. Economia. Óbvio que uma das formas de eu pensar em resolver o problema é economizar. Mas economizar como? Fechando a torneira, tomando 2 minutos de banho? Só isso? Você óbvia na minha reflexão também? Não. Responsabilidade da população. Não apenas da população, mas também da população. Porque eu não sei se vocês sabem, eu vou trazer isso daqui a pouco. A maior parte da água utilizada não é da população. É a agricultura. 70% da água utilizada é para a agricultura. 70%. 20% está nas geleiras. 10% sobra e aí vai se dividir esse mundo inteiro. 70%. Aí a gente tem que economizar água sozinha? Sério? Não vai conseguir não. Como é que eu sei disso? Porque eu estudei. Se eu não tivesse estudado, eu estava falando um monte de besteira aqui. O país possui as maiores reservas de água doce do mundo, mas elas estão desigualmente distribuídas no espaço geográfico. Acabei de falar isso. A questão demográfica, Nordeste e Sudeste, falei sobre isso também. Baixo nível de precipitação nos últimos anos. A falta de chuvas acarreta problemas para quem sofre com a seca e acarreta problemas para estados como São Paulo, que também precisa de chuva concentrada lá. Certo? E aqui eu estou pensando no quê? Nas causas. Porque para eu falar de consequências, eu vou ter que falar de causa. Não tem consequência sem causa. Vamos para a consequência. É bastante óbvio. Se eu estou falando de crise hídrica, o que está faltando? Água. Mas aí todo mundo vai falar de que na redação? Que está faltando água. Está faltando água na torneira, está faltando água, está faltando água. Todo mundo vai falar disso. E eu não quero que vocês falem só disso. Consequências. Falta de água tratada nas residências, também tratada. Não é apenas falta de água. As indústrias e a agricultura são os principais consumidores. Eu vou mostrar dados, vou provar para vocês isso. E a questão das hidrelétricas, que precisam de água para produzir energia. Boa parte da nossa energia vem das hidrelétricas. São tipo mais de 160 aí Brasil afora. Então, quais são as consequências? Quando eu falo das hidrelétricas, São Paulo sofreu com o quê? Apagão. Alguns anos atrás, 2 anos atrás, mentira, acho que faz uns 5 ou 6 anos, talvez um pouco mais, nós tivemos apagão também. Não. Então,
a gente para pra... Ó, e o que eu estou fazendo aqui? Eu estou interpretando. Tem uma frasezinha, um taquinho de nada que eu anotei ali, e tudo que eu estou falando eu estou interpretando. Isso vai me ajudar o quê? Na hora de eu falar no texto, certo? Aí, algumas imagens. Isso reflete o quê? Seca. Então, penso em crise hídrica, eu penso nas pessoas que sofrem historicamente com a seca. Isso daí. Tragédia de Mariana, uma tragédia ambiental com proporções absurdas que prejudicou vários estados por causa de uma empresa irresponsável que pagou tipo uma ninharia de multa por tanto de prejuízo que provocou, certo? Então, tragédia de Mariana também é uma forma de falar sobre a crise hídrica, principalmente se eu estiver focando ali mais na parte de baixo do país. Números da água, não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas vamos lá, ó. Para produzir 1 quilo de manteiga, eu gasto 18 mil, 1 quilo de manteiga, 18 mil litros de água. Para produzir 1 quilo de carne de boi, 17.100. Para produzir 1 quilo de queijo, 5 mil. Carne de frango, pouco mais de 3 mil, quase 4 mil. 1 quilo de leite, leite em pó, 712. Banana, 1 quilo de banana, 499 litros. Isso, óbvio, é um número aproximado de todo o processo. Tudo isso eu posso falar se eu for na minha redação abordar a questão das indústrias ou a questão da agricultura. Olha o que eu uso como argumento. Olha o tanto que eles gastam. Aí a gente que consome, sei lá, 10 mil litros cúbicos, 2 mil litros cúbicos, 1 mil. Compara com isso daqui. Então a gente sozinho vai resolver o problema da crise hídrica? Não, não vai. Certo? Mais conteúdo. Vai guardando o conteúdo aí, porque na etapa de estruturação vocês vão ter que me ajudar a estruturar o texto. Ó, os grandes números do consumo de água pela agricultura. A agricultura responde por 70% do consumo mundial de água. É a maior usuária de água doce do planeta. 20% é a indústria e apenas 10% é do consumo residencial. Certo? Isso quando a gente fala num percentual que vai muito além disso, porque nem toda a nossa água é doce. Na verdade, a menor parte da nossa água é doce. E olha o percentual que você pode utilizar no seu texto. Certo? Mais algumas. O Brasil conta gotas. Entenda as causas e desafios da falta de água que se espalha pelo país. Uma coisa que eu também vou dizer, se de repente o assunto cair, não coloca a falta d'água, com apóstrofe, d'água, não, falta de água, certo? Escassez hídrica tem epicentro no Sudeste, com efeitos como desabastecimento permanente. Isso daqui é o que? Consequências. Consequências da escassez. Desabastecimento. Eu vou falar sobre consequências. No Sudeste, desabastecimento, risco de apagão, porque não tem água, as hidrelétricas não funcionam, não tem luz. E alimentos mais caros. Aí a gente para pensar. Estou falando da agricultura, eles vão ter que cooperar também no aspecto de economia, principalmente eles, certo? E aí, não vou ler isso tudo não, só o que está grifado, ó. Água doce limpa, de dádiva a raridade. Nós deveríamos agradecer e preservar o que a gente tem de riqueza. E aí, bora lá. O Brasil concentra, só que está grifado, em torno de 12%. Um país só tem 12%. Que tantos continentes nós não temos, e outros países também. Dezenas. 12% da água doce do mundo. 90% do território brasileiro recebe chuvas abundantes durante o ano. Não o suficiente, mas abundantes. Essa água, no entanto, é distribuída de forma irregular. E aí, foi o argumento que eu falei para vocês. A Amazônia possui 78% da água superficial e no Sudeste tem disponível 6% do total de água. E a maior parte, a concentração populacional está onde? No Sudeste. Onde só tem quanto? 6%. Olha a Amazônia. É um estado enorme. Mas a concentração populacional é muito inferior a São Paulo sozinha. A cidade de São Paulo, não é nem o estado, é a cidade de São Paulo.
tudo isso conteúdo que eu vou utilizar para reafirmar o meu argumento, para afirmar, para dizer ao corretor, o que eu estou dizendo é verdade. E aí, nos últimos anos, a criatividade dos estudantes aflorou bastante no tipo de conteúdo que eu podia levar para minha redação. E eu fiz um vídeo sobre música, filme e... qual foi outra coisa? Música, filme e livros, que você poderia utilizar na sua redação. Óbvio que com uma contextualização bem feita. E aí tem essa música, Sobradinho de Sá e Guarabira, que no meu vídeo eu falei Guabiraba, e o povo ficou mangando porque eu falei Guabiraba, porque tem um doce aqui no interior que não é Guabiraba. Aí na hora do vídeo eu falei Guabiraba. Paciência. Sá e Guarabira, mas não, nesse não pode escrever errado. É igual escrever o nome de Aristóteles e dizer que a citação é de Platão. Aí ferrou tudo, certo? O corretor desconsidera o seu conteúdo e isso vai atrapalhar no entendimento do seu texto, porque a sua fonte está errada. A sua fonte está errada. Aí, ó, olha o trecho da música. Óbvio que você não vai colocar esse fala bem todo. Você vai escolher um trecho da música que você pode utilizar e que vai expressar, ajudar você a expressar o que você pensa. O homem chega, já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O homem invade o espaço. O São Francisco, lá pra cima da Bahia, diz que dia menos dia vai subir bem... Consegue imaginar o rio subindo? Pronto, ele tá dizendo que o rio vai subir. Mas a transposição foi bem isso. Diz que... vamos lá. E passo a passo vai cumprindo a profecia do Beato, que dizia que o sertão ia alagar. Mas olha a reflexão dele. Parece que ele estava prevendo, na verdade. Porque as chances do Rio São Francisco morrer são bem altas. Porque a transposição não está cumprindo a função dela, que era levar água para o sertão, para ajudar as pessoas que morrem de sede, que não tem água. Igual aquela cena ali. Ela está beneficiando proprietários, fazendeiros, agricultores, ricos. Aí tem um trechozinho, o sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Assistam o vídeo porque tem uma forma de você contextualizar a música dentro, eu ensino como você contextualizar no texto, além do livro e do filme também. Certo? E aí eu posso usar um trecho da música para começar a minha redação, por exemplo. Eu não quero gastar os meus argumentos, eu quero começar com a música que fala sobre essa invasão do homem à natureza e os prejuízos que podem causar. Certo? Aí, ó. E aí a gente pensa na intervenção. Eu já pensei na introdução, daqui a pouco a gente vai para a tese. Escolhi, já li bastante, sei bastante conteúdo e agora eu vou pensar na solução. Porque eu vou pensar na solução quando eu chegar na conclusão somente? Não. É possível transformar a água do mar em água potável? Vocês sabem se é possível? A dessalinização da água do mar. E aí tem todo pesquisa sobre isso, tem todo um processo. 1/3 da água, eles conseguem purificar. Ela não fica perfeita, mas é possível beber. E o Brasil não tem tecnologia para isso, o Brasil não investe nisso. Mas eu posso usar isso como argumento? Posso usar isso como argumento também. Certo? E aí a gente pensa, né? Aí 1/3, aí 2/3 ficam ainda com sal mais concentrado. Eu vou jogar isso aonde? Se eu jogar na terra para irrigar, morre. Eu vou jogar isso aonde? Então, tipo, vem como uma solução, mas eu preciso pensar um pouco além disso. Economizar, é lógico, mas não só a população, visto que eu não sou a única que utiliza e que desperdiça. Eu não sou a única que utiliza a maior parte. Então, o trabalho tem que ser em conjunto. E como anda a transposição do Rio São Francisco? Pesquisem um pouquinho mais sobre isso, porque ela veio como uma solução, mas não solucionou o problema. E tá lá, uma parte da obra abandonada, não está cumprindo a função dela, e aí eu posso utilizar isso como conteúdo também. Aí vamos pensar, aqui a gente chegou na parte que enumera. Eu fiz a leitura, eu selecionei algumas partes, é a parte que eu enumero. Eu li o tema, interpretei, todo mundo interpretou comigo, e eu li os textos de apoio. Faz de conta que aquele ali são os nossos textos de apoio. Os textos de apoio são legais, porque eu posso utilizar os dados deles, certo? E agora eu pontuo tudo que eu sei sobre o assunto. Tudo que vem em mente. Música, livro, citação, escambau. Aí vamos lá. 97% da água existente no planeta Terra é salgada. 97%. 2% formam geleiras e 1% é água doce. Isso é um argumento. O Brasil concentra cerca de 12% da água doce do mundo. Outro argumento.
A agricultura corresponde a 70% do consumo de água. Se eu quiser estruturar um parágrafo sobre o excesso de uso, né, o grande uso de água pela agricultura, eu já tenho o meu argumento. E toda a minha ideia vai desenvolver em cima disso daqui. Quando eu comparo com o que tem para a população, desperdício, e aí de uma maneira geral, tanto a população quanto a indústria e a agricultura, falta de saneamento básico e contaminação de água também. 1 quilo de carne de boi, aí eu escolhi, daqueles dados todos que eu coloquei, eu escolhi 2, os mais gritantes, lógico. 1 quilo de carne de boi, 17 mil litros. 1 quilo de manteiga, 18 mil litros. É um uso absurdo, é óbvio que leva em conta todo o processo, mas ainda assim é muita água. Música, Sobradinho, de Sai Guarabira, a questão da seca e o estresse hídrico, que está relacionado a São Paulo. Que o estresse hídrico além de várias causas, principalmente, eu tenho uma demanda populacional maior do que a oferta de água. Como se São Paulo precisasse de 2 litros... Vocês entenderam? Proporção. 2 litros e eu só tenho 1. É isso. Vai gerar um estresse hídrico. Vai gerar falta de energia, vai ter alimentos mais caros porque vai faltar água. Então, estresse hídrico é isso. Certo? Certo? Aí vamos começar agora a estruturar. A etapa de estruturação, como eu falei, ela é importante, parece que leva muito tempo, porque eu estou explicando todo o processo para vocês. Mas isso, na etapa pré-redação, te toma ali, depois de muita prática, uns 10 minutinhos. Que você leia o tema, leia os textos de apoio e já vai pontuar, depois de ter interpretado o tema, já vai pontuar, já vai ser automático. Você já vai saber, pelo tanto de conteúdo que você tem, não vou poder usar esse porque o meu argumento não constrói em cima disso. Ou, eu quero abordar isso, mas eu não tenho argumento. Se você não tem argumento, o seu texto vai ficar um pouco pobre. Porque eu quero o quê? Dissertativo, argumentativo. Certo? E aí a gente seleciona questões. Isso vai me ajudar com a tese. Isso vai me ajudar na hora de escrever o texto, como eu falei. Quando eu chegar no parágrafo 1 do desenvolvimento, eu vou falar do transporte público. Não é da acessibilidade, é do transporte público. Todas as minhas ideias, todas as minhas frases giram em torno do transporte público. A minha reflexão é em torno do transporte público. Aí quando for para o segundo, que é o Q2, aí eu abordo a acessibilidade. Aí eu posso até falar do transporte público para a questão dos deficientes, tudo bem, mas é interessante que eu não foque só nisso, fale da acessibilidade ou da falta dela de fato. Então eu seleciono a minha questão, eu vou ter que escolher um argumento para embasar e já tenho que pensar na minha intervenção, porque se eu não sei solucionar o problema, eu vou discutir para quê? Para apresentar uma solução falando que é para conscientizar? Só isso? Não. Então a etapa de estruturação é essa agora. Eu tenho o Q1, eu vou escolher o meu Q1. Para transporte público, para mobilidade urbana, transporte público. Q2, acessibilidade. Aí qual é o meu argumento? A pesquisa que foi feita aqui falava do índice de insatisfação. 99% da população estava insatisfeita com o transporte público e a pesquisa dizia ainda quais eram os itens, que era a má qualidade do serviço, a tarifa alta e a pouca quantidade de veículos. Tudo isso é argumento para o meu texto. Aí a parte da acessibilidade eu vou falar sobre a falta de veículos para as pessoas deficientes, falta de sinalização e todo o que falta para eles em relação à calçada, sinalização, efeito sonoro, tudo. Não vou misturar os assuntos porque eu fiz isso aqui, ó. Escolhi o argumento. Eu vou falar sobre estruturação de fato daqui a pouco. Cada frasezinha que tem que ter, que precisa ter, em cada parágrafo, certo? E já penso na minha intervenção. O que é que eu acho interessante propor para solucionar o problema do transporte público? O que é que eu acho interessante para solucionar o problema da acessibilidade? Preciso de investimento? Preciso que as ONGs que trabalham com pessoas com deficiência trabalhem junto com o governo para dizer do que eles precisam, porque às vezes, eu digo isso porque eu trabalho no órgão público de transporte público e as pessoas que resolvem os problemas andam de carro. Elas conhecem os problemas de transporte público? Não. Então, até a intervenção da gente tem que levar isso em conta. É interessante que pessoas que estejam ali, pesquisas sejam feitas para que a gente haja diretamente no problema, tá? Então, todo mundo anota essa estruturazinha aí. Questão 1. Questão 1 vai estar tecnicamente na tese. Vou usar argumento 1 para desenvolver a questão 1 e já penso na minha intervenção, certo? Aí vamos lá, vamos construir a tese. Estamos na introdução, agora a gente vai para parte por parte do texto.
estamos na introdução e eu preciso, a música diz, né? Calma, calma. Na hora de começar, tenha calma. A introdução exige um pouco de calma. Eu não quero argumentação. Eu só quero a sua questão lá, somente. Eu só quero que você me diga qual o caminho que o seu texto vai ter. Somente. Então, como é que eu construo a minha tese, professora? A gente vai fazer uma pergunta. Essa é a única forma? Não. Existem várias formas de você fazer a sua tese. Mas a da pergunta é a mais fácil. Eu quero facilitar a vida de vocês. Então, a gente vai pegar o tema, vai transformar o tema numa pergunta. E como esse é bastante óbvio, que são as consequências da má gestão, então, eu vou perguntar quais são as consequências. Ó. A resposta eu posso utilizar como minha tese, eu posso transformar na minha tese. Mas aí eu já vou ter o quê? A minha resposta vai trazer as consequências que serão as minhas questões do texto. Então, você já vai direcionar o seu pensamento de acordo com o que você enumerou e você achou relevante abordar. Aí, vamos lá. O tema é crise hídrica. E as questões que eu acho interessante abordar são os impactos que a falta de água causa na economia, desde a falta de energia até deixar ela mais cara também para que você consuma menos. Você consome menos, paga mais caro por causa disso, você vai ter que economizar, ou até os riscos de apagão. Então, os impactos que causam na economia, na produção de, inclusive os alimentos ficam mais caros também, porque os produtores precisam pagar mais caro pela água. Na produção de energia, se falta água, falta energia, ou ela fica mais cara, e o quanto isso afeta no dia a dia da população. Então, são as três questões que eu acho interessante abordar no meu texto, mas, inclusive, eu posso trazer essa última aqui como uma reflexão no geral, porque se afetou a economia e afetou a produção de energia, afeta quem? A população. Então, eu vou dizer, a minha questão 1 é o impacto na economia, a questão 2 é a produção de energia, e tudo isso corrobora ali com só ferrar a população, certo? Então, a minha tese, ela tem que dizer isso. Vamos pensar na tese agora. Qual é o tema? As consequências da má gestão dos recursos hídricos no Brasil. As consequências da má gestão dos recursos hídricos. Transforma isso numa pergunta. Quais as consequências da má gestão dos recursos hídricos no Brasil? Eu crio uma frase ou uma estrutura que me mostre quais são essas consequências, porque o meu texto tem que ter esse direcionamento baseado na minha tese. Então, presta atenção, se eu respondo uma pergunta feita com a tese, é óbvio que se eu fizer do jeito certo, eu vou direcionar o texto de acordo com a tese. Aí lá vamos nós. A má gestão dos recursos, ou a crise hídrica, posso dizer também, gera impactos que vão além da escassez de água. Escassez de água, que é o óbvio. Então, o que dizer, olha, gera escassez de água, mas não é só isso. Gera o que também? Incide diretamente na produção de energia, e até eu vou trazer uma dica para vocês. Quando eu fiz essa tese, ao invés de incide, eu coloquei impacta. E aí, a gente precisa ter essa consciência no texto também, porque, para não repetir, mas impacta e impactos são palavras diferentes. Bom, a terminação é diferente, mas a estrutura é a mesma. Isso, de certa forma, é uma repetição, não é porque a palavra é idêntica. Então, se eu procuro um sinônimo e substituo, o corretor percebe. Porque é impactos. Impacta e incide tem o mesmo significado, mas eu não quis repetir. Aí, quando eu fui lá olhar, de novo, eu vou corrigir e colocar incide. Então, incide diretamente na produção de energia, as três questões que eu falei antes. Incide diretamente na produção de energia, na economia e, consequentemente, as consequências da má gestão, consequentemente, no dia a dia da população. Dica da vida. Quando você tem o tema, por isso que eu falo pra vocês, eu preciso que você escolha o assunto e eu preciso que você escolha a palavra que direciona o tema. O nosso foi, nesse momento aqui, é a crise hídrica e as consequências da má gestão, as consequências da má gestão. É importante que a sua introdução tenha, talvez não as mesmas palavras, mas palavras semelhantes, palavras que direcionem, porque às vezes eu tenho alunos que fazem toda uma abordagem histórica na introdução, mas não foi diretamente no problema. Fala a abordagem histórica todinha. E cadê o tema? Não tinha. Só tinha a parte histórica. E o tema? Não tinha. Então, quando você escolhe a palavra consequência e quando você escolhe recursos hídricos, aí você vai lá para a sua tese. O que tem na minha tese? Recursos
Eu posso falar, como eu falei, crise hídrica. A crise hídrica gera impactos que vão, posso substituir também, é a mesma coisa. E o consequentemente no dia a dia da população. Então, se você perceber, a tese conversa ali com o tema. Certo? Isso é extremamente importante. Óbvio que você, no início, vai criar frases muito simples. Mas o simples fato de você direcionar bem a sua tese, ou criar uma frase que ajude o corretor a ver. Quando o corretor ler a minha frase, ele vai saber que o quê? Olha o que eu disse. A má gestão de recursos gera impactos que vão além da escassez de água. Então, eu posso falar sobre escassez de água no meu texto, isso é óbvio. A crise hídrica é isso, mas não é só isso. Ela é o quê? Impacta na produção de energia, impacta na economia e, consequentemente, no dia a dia da população. Então, eu já tenho uma tese bem abrangente para, na hora do meu texto, eu focar. Um parágrafo eu vou desenvolver o quê? A questão da energia. Outro parágrafo eu vou falar de quê? A questão da economia. E como isso impacta no dia a dia da população. Certo? Vamos falar de estrutura, tá? Não tá acabando não, mas tá perto. Cadê meu telefone? Quanto tempo eu tenho? Vocês vão ficar comigo até o final? Oh, meu Deus! Vamos lá. Estrutura de parágrafo mesmo. Professora, quais são as frases que a minha introdução precisa ter? Desenvolvimento também, conclusão também. Eu preciso que você comece. Quem acompanha o canal Inteligente sabe que eu fiz um curso de redação e eu meio que explico isso bem, de forma bem mais explicada e de várias formas. Eu preciso que você comece de forma bem simples com a afirmação. Então começa afirmando. Se tu tem um problema, vá lá e afirme que o problema existe. É difícil? Porque se você não consegue fazer uma afirmação sobre o problema, eu não quero nem imaginar seus argumentos. Então você começa de uma forma muito simples. Fala que existe, de fato, uma crise hídrica no Brasil. O Brasil enfrenta uma crise hídrica grave. O Brasil vem enfrentando uma crise hídrica grave nos últimos anos. Uma escassez de água grave nos últimos anos. Isso é afirmar. É difícil fazer isso? Não. Começa afirmando, mas eu tenho uma alusão histórica, eu posso usar? Posso. Eu tenho uma estatística sobrando, que fala sobre esse desperdício, sobre esses gastos excessivos. Posso usar? Pode também. Você já começa o texto dizendo, olha, o problema está aqui, o dado está dizendo que ele existe. Certo? Então, você pode começar com afirmação, pode começar com uma alusão, pode começar com uma estatística, pode começar de várias formas. Mas eu quero conteúdo, eu quero relação com o conteúdo. Aí você contextualiza e reflete. O que é contextualizar? Eu falo isso o tempo inteiro. Contextualizar é você fazer uma reflexão que leve em conta esse problema. Que leve em conta a questão da escassez, como é que isso reflete na população. A crise que isso gera, os impactos que isso gera na economia. Isso pode, inclusive, introduzir a minha tese. Dependendo do tamanho da tese, isso pode me ajudar a construir minha tese. Inclusive, pode ser uma frase só. E aí, você tem para a introdução 3 frases. Eu quero uma afirmação ou a sua alusão histórica. Na sequência, terminou, ponto, ponto, ponto. Eu não quero um ponto só no parágrafo, não. Eu quero um ponto, ponto. Terminei a primeira frase, ponto. Aí eu quero a segunda frase na qual eu reflito sobre esses impactos da falta d'água para a população. Contextualizei. E na sequência eu apresento a minha tese. Qual é a minha tese? Volta lá para a minha tese. Portanto, não é um conectivo interessante, não. Desse modo, ou nem preciso colocar conectivo, a má gestão dos recursos hídricos ou a crise hídrica gera impactos que vão além da escassez de água. Eu já vi o direcionamento do texto do aluno, certo? Vamos para o desenvolvimento. Eu quero um tópico frasal. O que é um tópico frasal? Tópico frasal é o coração do desenvolvimento. É a primeira frase que eu vou ler e eu vou dizer, nesse parágrafo ele vai abordar o transporte público. Nesse parágrafo ele vai abordar a questão da acessibilidade. Ou no nosso caso, nesse parágrafo ela vai falar sobre os impactos na economia, falando do aspecto da agricultura. Naquele outro parágrafo ela vai falar dos impactos na produção de energia das hidrelétricas. Certo? Então, eu quero um tópico frasal, que é uma frase na qual eu aponto o problema ou a questão do parágrafo. Na sequência, eu apresento os meus argumentos. E aí, tudo aquilo que eu pontuei, eu volto lá e digo, esse argumento aqui vai me ajudar na questão para falar sobre os impactos na economia. Alimentos mais caros ou excesso de desperdício por parte do setor agrícola, certo? E das indústrias também. E reflito sobre isso. Eu trouxe uma afirmação
Eu trouxe um argumento e eu preciso refletir sobre isso, porque o meu texto é dissertativo, argumentativo. Aí eu trouxe o argumento, eu preciso o quê? Dissertar. Refletir sobre, contextualizar. E o que é contextualizar? É especificamente você lê o argumento e você vai trazer para o contexto social. Como é que essa questão de usar 18 mil litros de água para produzir 1 quilo de manteiga? Qual o impacto que isso gera na população? A gente tem que economizar litros de água por dia. Se uma pessoa normal, isso é um dado da ONU, precisa usar 118 litros aproximadamente por dia. É um número ok. 118 litros. Aí vem 1 quilo de manteiga e consome 18 mil litros. Olha, faz a conta. Aí, na hora de refletir, eu mostro isso. Eu posso associar com outros dados, mas eu preciso refletir sobre isso. E não é difícil, certo? Mas aí tem que ter as contextualizações antes. E aí eu utilizo isso para os 2 parágrafos de desenvolvimento, né? Eu vou ter o problema 1, problema 2, para quem quiser 2 parágrafos. Argumento 1, argumento 2, reflexão 1, reflexão 2, ou contextualização 1, contextualização 2. E na conclusão, você começa com uma reafirmação da sua tese. Diga que aquilo ali continua sendo um problema, certo? É possível perceber, portanto, que a crise hídrica gera um impacto negativo para a sociedade, ou para a população, ou para o Brasil. Reafirmei o problema. E ainda disse, desse modo, é possível perceber, portanto, tudo que eu falei no meu texto impacta negativamente. Não é difícil, certo? Solução para os problemas apresentados, mais os agentes sociais. Quem foi meu Q1? A questão da energia. Quem foi o meu Q2? A questão dos impactos da economia, foi isso? Foi. Aí eu vou solucionar. Qual é o agente que eu vou utilizar? Tem um vídeo no canal Inteligente que eu falo sobre isso. Eu tenho o governo, com todos os seus ministérios e os seus 3 poderes. Eu pedi até para vocês pesquisarem, estou devendo vídeo sobre isso. Eu tenho o governo, eu tenho ONGs, eu tenho escola, eu tenho os pais, eu tenho a mídia, eu tenho a população, eu tenho o cidadão. Todos são agentes. Um exemplo que eu utilizei até lá no Prevulp, questão do lixo. Aí vieram aquela polêmica lá do agora no Enem só pode usar uma intervenção. Professor, é verdade? Não, não é verdade. Tá com o problema do lixo. Aí vamos resolver o problema do lixo, certo? Certo. O governo precisa te oferecer os aterros sanitários, a coleta seletiva. É função do governo, não é tua. Porque quem vai jogar o lixo lá no lixão não é tu. Tem a coleta. Só que aí para pensar. Se o cidadão não coopera, o lixo vai ter destinação errada. Então você percebe que ali na intervenção eu preciso da população agindo e eu preciso que o governo dê suporte. Então ali eu preciso que a minha intervenção converse. Não é apenas o governo agir, não é apenas a população agir, os 2 precisam agir para a gente resolver o problema do lixo. Então, a sua intervenção você tem que pensar da mesma forma. As economias, eu preciso economizar água, isso é bastante óbvio, mas é só a população que vai fazer isso? Os agricultores não desenvolverem tecnologias para a economia de água, talvez as empresas de distribuição aplicarem multas para quem exceder o consumo de água, assim todo mundo vai controlar o consumo, porque a gente sabe que está falando de escassez. Tudo isso precisa ser pensado. E termina com uma frase otimista: desse modo será possível resolver os problemas hídricos no Brasil, ou será possível oferecer melhor estrutura hídrica para as futuras gerações. Terminou dizendo que vai dar tudo certo, ok? Então, eu espero que vocês tenham anotado. Eu posso até disponibilizar esses slides para vocês entenderem a estrutura, utilizarem, poderem utilizar com todo o conteúdo que eu dei. Agora é só você escolher qual é a questão que eu acho mais interessante, porque a que você acha não é a que eu acho. Talvez você não tenha achado relevante a questão da energia, talvez você não tenha achado relevante a questão da indústria, certo? Então, vai muito de vocês. Então, uma estrutura pronta. Introdução, afirmação, contextualização, tese, desenvolvimento, tópico frasal com a questão que você escolheu, argumento e reflexão, pelo menos 3 frases, e na conclusão também, retomada da tese, solução do problema com o agente, respondendo as perguntas: quem vai fazer o quê, como e por quê, e a frase otimista dizendo que vai dar tudo certo, ok? Acho que já foi. É isso. Do tema, você puxa a tese, que você puxa os argumentos, que você puxa as suas intervenções. E aí você não vai se perder na hora de estruturar o seu texto. E agora, alguém tem dúvida?
Sem dúvida. Tem um microfone para dar para ele aqui? Tem um microfone aqui? Meu Deus, que calor. Aqui. Me chamo Davidson, né? Sou aluno da Eritânia, saudade. A minha dúvida é em relação ao aborto. O aborto fere os direitos humanos, assim, em relação a aborto estava matando uma vida, mas só que mata porque não tem cérebro. A questão é essa. Por causa do certo tempo. Isso fere os direitos humanos ou não? Quando você fala sobre ser a favor do aborto, no caso. Se o aborto fere os direitos humanos. Você pode utilizar a questão dos direitos humanos, utilizar a Declaração Universal como um argumento. Você precisa, antes de qualquer coisa, você precisa acreditar que fere de fato, e na hora de você argumentar, você vai ter que demonstrar isso no seu texto. Então, ser a favor do aborto fere os direitos humanos por atentar contra a vida. Mas aí esse conceito de vida vai muito de acordo com a expectativa científica. E nem os próprios cientistas concordam com qual é o momento ali que a vida surge. É quando fecunda o óvulo e o espermatozoide? É quando quando é que entra no útero? Como é o nome? Eu falei, mas eu esqueci. Quando ele entra no ovário, fixa lá, pronto. Ali nasceu a vida. Em qual momento isso acontece? Para você dizer que há o atentado contra a vida ou não. E a gente pode utilizar a questão do... uma pessoa que vai argumentar a favor vai utilizar a Constituição. Que aqui no Brasil, alguns países o aborto é legalizado, outros países não, cada um com a sua regra. Aqui no Brasil ele não você não pode fazer aborto, exceto, aí você percebe que a lei acoberta aborto em alguns casos. Aí uma pessoa que vai argumentar a favor vai dizer que a lei permite isso. Então, por que não permitir quando a mulher quer também? Depende do que eu defendo, e aí eu vou utilizar os argumentos para defender o meu ponto de vista. Você vai utilizar o argumento dos direitos humanos, sobre atentar contra a vida, e eu vou utilizar o argumento da Constituição, dizendo que em alguns casos ele é permitido, então por que não a mulher escolher também quando ela quer? Eu vou estar matando do mesmo jeito, se for de acordo com os direitos humanos. Então, é uma forma de você argumentar, e aí a forma como você vai argumentar vai convencer o corretor do que você está pensando ou não, da segurança das suas informações. Certo? Certo. Aí agora tem outra pergunta, que é sobre o tema agora, abordado. O que fazer sobre excesso de informação? Excesso de... Quando você tem informação demais. Porque a água envolve muita coisa. A água é primordial para tudo. Tanto como indústria, agronegócio, consumo, tudo. Aí tem a questão também de hidrelétricas, usinas nucleares, dessalinização, tem também sustentabilidade, consumo. De fato, também, por exemplo, o Mar de Aral, que era o maior lago. Aí tinha rios de água doce, que iam até ele e cortaram. Aí foi o que aconteceu com o mar, tipo assim, teve uma desertificação. Aí isso é um fato histórico também, né? Sim, você pode utilizar como fato histórico. Como a ação do homem afeta a natureza. Isso também sobre as descobertas, por exemplo, dos aquíferos Guarani e Alta do Chão. E é porque o Alta do Chão, ele foi descoberto e tipo, ele tem 86 mil quilômetros. E o Guarani tem só 45. Certo. Aí uma boa solução também seria saber o que fazer sobre esse reservatório, sobre esse aquífero. E uma certa ideia. Aí eu queria saber como filtrar tanta informação assim. Então, no geral, normalmente o problema de vocês é falta, né? Você leu lá o tema da Ney, eu não sei o que colocar, não. E a ideia de pontuar vem exatamente para isso. Você vai pontuar e vai escolher as suas duas questões. Então, você vai escolher o argumento que te ajuda a confirmar a sua questão, que te ajuda a defender a sua questão. O resto, você descarta. Porque é como eu falei, eu acho que até falei em sala de aula. Eu corrijo redações todos os dias. E tem aluno que fala sobre o suicídio. Tá na moda, né? Suicídio tá na moda. Aí pronto. Aí perdi o ônibus. Aí o argumento do aluno é: perder o ônibus gera depressão. E depressão é uma das causas do suicídio. O que isso tem a ver, minha gente? Nada. Então, você tem
pensar de forma coerente, a minha questão é essa e o argumento que me ajuda a defender é esse. Aí você pode trazer mais uma citação, mais algo que te ajude na reflexão. Você pode. Essa minha estrutura é bem básica, tipo, o mínimo para você estruturar um parágrafo. Mas você pode trazer mais uma citação, mais uma contextualização, mais um percentual que te ajude a desenvolver o pensamento. Então a ideia de pontuar vai te ajudar com isso. Escolher as questões, escolher os argumentos, descarta os outros. Mas é conteúdo, mas não vai te ajudar a desenvolver o texto, certo? Vocês precisam ter esse senso crítico. Isso é algo sobre senso crítico, de você escrever de forma consciente, selecionar o conteúdo de forma consciente, certo? Mais alguém? Mais alguém? Número mínimo de linhas. Você não pode escrever 7, você perde a redação, mas você não consegue construir uma redação com menos de 7, certo? Número de parágrafos. Até hoje eu nunca vi ninguém conseguir 1000 com 3, mas como eu sempre falo, até nos meus vídeos, é melhor você escrever 3 muito bem, garantir um 8, um 820, um 840, 880, do que escrever 3, no caso 4, né? Não, 4, 2 de desenvolvimento, introdução e desenvolvimento, e ficar um parágrafo, uma redação ruim, uma redação bosta. Então, prefiro investir em 3 coerentes do que investir em 4 e ser um parágrafo todo bizarro, todo sem noção. Você perde muitos pontos por isso, porque você não selecionou corretamente, não foi coerente no pensamento e não agregou nada para o texto, certo? Deixa eu ver outra coisa. Título não é obrigatório, certo? Caligrafia, pode escrever com letra de forma, mas as maiúsculas precisam diferenciar das minúsculas. E nunca esqueçam o espaço do parágrafo, certo? Não começa lá o bagulhinho do início não, que tá errado. Você perde ponto estrutural por isso também. Mais alguma pergunta? Mais alguém? Tem mais uma paródia pra gente finalizar, tá? Terminar de derreter a professora aqui. Só mais uma. Oi. Tem uma pergunta? Vá. Nesses 13 dias, uma pessoa que estudou muito redação e tal, o que fazer nesses 13 dias? O que fazer nesses últimos 13 dias? Nós estamos o quê? 14 dias do Enem, né? Hoje é domingo, né? Daqui a 2 semanas, vocês já vão estar lá na prova. Todo mundo muito confiante, eu quero todo mundo muito confiante depois dessa aula. Aí, o que vocês vão ter que fazer? Minha dica, estudem, escolham 4 temas. Eu falo muito sobre debate. Ou apenas leia, se você não tem um grupo de alunos, um grupo de amigos que se junta para discutir sobre. Vai debater, você vai ouvir a opinião do outro, um argumento do outro, a perspectiva do outro. Isso enriquece o teu conteúdo. Pesquise, escolha 4 temas e escreva 4 textos. Dá tempo, é 2 por semana, ninguém morre não. Oi? Na questão da introdução, é no mínimo 5 linhas ou no máximo? A introdução, ó, eu já vi a introdução com 4 linhas. Mas assim, tipo, 4 é o mínimo mesmo, cara. A não ser que você escreveu, a menina é bonita, a casa é amarela, a rua é estreita. Acabou. Não, eu quero que você desenvolva bem. Então vai ali vir no mínimo 4 linhas. E o máximo, eu acho que introdução com mais de 8 linhas, você já passou da introdução e já começou a desenvolver. Então eu acho que um número médio de 6 linhas, tá ok, 7 é um número que 8 é realmente muito no limite. Então acho que 6 linhas é um número bem ok, mas não escrevam contando linhas, escrevam expondo o conteúdo, porque a gente analisa a sua ideia, a gente analisa o seu conteúdo e não quantas linhas você escreveu. Isso é extremamente importante. Peguem a segunda música, é rápida, essa é rápida. E todo mundo conhece. Oi. Citações eu aconselho a fazer desde que você conheça bem a fonte mesmo, saiba falar um pouco, dizer que é sociólogo, porque um é filósofo e diz que é sociólogo, outro é sociólogo e diz que é filósofo. Nem sabe o que o cara é, só decora da internet. E contextualizar, você precisa contextualizar o conteúdo, ou, como eu falei, eu quero só argumento? Não. Eu quero só citação? Não. Eu quero só estatística? Não. Eu quero saber o que você pensa sobre. Então, quando você reflete, você me diz por que aquela citação se encaixa dentro do seu texto. Mas a minha vertente, a senhora aconselha fazer só citações de sociólogo e filósofo, ou também de cientistas, teóricos. Ó, tem um aluno que ele escreve, um dos defeitos do texto dele foi escrever, ele colocou 5 autores diferentes. Chegou uma hora que eu me perdi.
Porque quando você escolhe para falar de um autor, de um filósofo, de um teórico, a sua linha de pensamento vai com ele. Às vezes você apresenta outro que tem uma ideia contrária, você nem sabe que tem, você foi contraditório no seu texto. Ah, porque eu queria mostrar todas as minhas citações, mas você foi incoerente. Então, apenas escolha aquele que realmente agrega para o seu texto, para o seu parágrafo, para o seu conteúdo. Pode usar mais de um? Pode. Mas acho que uma única aluna usou 3 citações, que foi a Dandara. Pesquisem aí, Dandara, redação nota B. Acho que foi 2014 a redação dela. Ela usou uma citação na introdução, uma no desenvolvimento e uma na conclusão. Mas assim, está extremamente conversando com o texto, então foi muito bem feito. Mas meu conselho, acho que 2 é o suficiente. 2 citações, o máximo, tá? Vamos lá. Eu quero todo mundo cantando. Cadê o menino que disse que ia dançar comigo? É tu? Sam? A gente vai cantar rapidinho. Gente, eu tô estourando o horário já, né, Rodrigo? É só mais uma, só a música. Quem dançar um vai dançar comigo. A outra era uma sugestão seguinte. Alguém aqui estruturou o texto com as dicas que eu dei? Tipo, conseguiu montar um texto aí? Quer mostrar pra mim? Quer trazer pra cá? Eu danço, pela caneca eu danço. Uma caneca vai ser para quem dançar. A outra caneca seria para alguém que viesse aqui e dissesse: ó, professor, eu pensei na questão 1, tal questão, e eu utilizar como argumento tal questão, tal argumento. E a minha conclusão seria essa solução. Seria suficiente para mim. Levando a questão do Q1, argumento 1, solução 1. Seria ok. Alguém fez? Então vai ser 2 para sorteio e 1 para dançar. Primeiro eu vou cantar rapidinho, depois a gente toca e a gente acaba, certo? Vamos lá, ó. Tem que cantar animado, porque essa música é animada. Não vou colocar agora não, é só para ensaiar, ó. E é rápida essa daqui enrola a língua. Ó, você se prepara, redação é mará. Você se prepara, redação é mará. Você se prepara, redação é mará. Tá cheio de preguiça e não se prepara, mas você tá querendo fazer o Enem. Vai ter que aprender redação também. Tá com vontade, criou coragem, então presta atenção e aprende de verdade. Pra começar bem, pense na introdução. Eu quero uma tese e uma afirmação. Vê se não viaja e perde um tempão. Então foca, se prepara, que eu vou provar. Redação é mara. Tananana. Aí vamos lá. Cheguei, tô preparada pra ajudar. Para desenvolver é só pegar. Pode perceber que é a estruturação. 2 questões e dissertar. E argumentar. Pra concluir não bota frase solta. Foca e resolve a bronca. Não quero frase solta. Foca e resolve a bronca. Não quero frase pronta. Foca e resolve a bronca. Não quero frase solta, que eu vou provar, redação é mara. Aí no finalzinho, se tem dificuldade com dissertação, canal inteligente tem curso de redação. Lá você aprende estruturação. Então foca, se prepara, que eu vou provar, redação é mara. Certo? Vocês nunca mais vão cantar. Vou começar a cantar Pablo Vittar. Vou cantar tudo errado agora, porque eu só canto errado. Vamos lá. Quer me cantar? Pera aí. Cadê outro microfone? Não, cantava não. Então venha dançar, venha. Não, dançar vale. Vai dançar. É. Aê, vai ganhar a caneca, juro. Eu não vou nem me atrever a dançar. A gente escolhe o melhor e ganha a caneca. Pode ser, se quiser rolar aqui votação e tal, pode. Mais alguém? Meninas? Bora, Bel, aqui, ó só. Oi? O pessoal está... tá ao vivo? Olá pessoal, tudo bem? Canal Inteligente está no ar. Eu acho que vocês estão me assistindo. A gente está aqui no meu aulão ao vivo de hoje. E agora a gente vai cantar a nossa paródia da vida do ano. E eu quero que vocês acompanhem comigo. E eu vou ganhar a caneca. Ele vai ganhar a caneca. Ninguém quer dançar, então vai dançar agora. Bora lá. Tem outro? Que bom. Vem pra cá, aqui ó. Aqui.
pra não ter desigualdade, Vem pra cá. uma e outra. Não, deixa eu. Então fica aí, os dois pagando mico junto e o gato também. Bora lá. Quero todo mundo cantando, hein? Vocês já são júri, quer votação, todo mundo tem que concordar. Votação ou os dois, cada um ganha uma caneca? Votação? Dá pros dois, cada um e faz o sorteio com uma caneca só. Não, vamos lá. Duas pra sortear. Aí um vai ganhar o bottom, um já ganha o bottom. Tu vem no bota, eu dei a caneca. Vocês se resolvam aí. Ô, só um dia a caneca. Vamos lá. Tem que dançar. Você se prepara, redação é mara. Você se prepara, redação é mara. Você se prepara, redação é mara. Tá cheio de preguiça e não se prepara, mas você tá querendo fazer o Enem. Vai ter que aprender redação também. Tá com vontade, criou coragem. Então presta atenção e aprende de verdade. Pra começar bem, pense na introdução. Eu quero uma tese e uma afirmação. Vê se não viaja e perde um tempão. Então foca, se prepara que eu vou provar. Redação é mara. Redação é mara. Que eu vou provar. Redação é mara. Dá pra bater palma? Bater palma. Redação é mara. A segunda parte. Cheguei. Tô preparada pra ajudar. Para desenvolver é só pegar duas questões e dissertar. E argumentar. Pra concluir, não bota frase solta. Foca e resolve a bronca. Não quero frase solta. Foca e resolve a bronca. Não quero frase pronta. Foca e resolve a bronca. Não quero frase solta. Que eu vou provar. Redação é mara. Redação é mara. Que eu vou provar. Redação é mara. Ai, que eu sou animado, bora! Redação é mara. Você se prepara, redação é mara. Você se prepara, redação é mara. Você se prepara, redação é mara. Tá cheio de preguiça e não se prepara. Calma. Se tem dificuldade com dissertação, canal inteligente tem curso de redação. Lá você aprende estruturação. Então foca, se prepara que eu vou provar. Redação é mara. Aê! Tudo pela caneca, meu Deus do céu.